Mulheres da Pan. Oi, gente! Mais um episódio de Mulheres da Pan. Perfume no ar e flores no estúdio. Sim, flores no estúdio. Não sei se hoje elas estão com muito espinho, mas os temas estão maravilhosos. Lembrando que o Mulheres da Pan veio pra ficar e que você pode nos curtir via youtube.com/Mulheres da Pan e também pelos nossos podcasts. Mas aí eu vou falar tudo no final, tá? Que aí já é mais uma maneira também de te segurar até o fim. Boa noite, Mariana Brito, Ana Paula Henkel. E nós temos uma convidada especial, mas eu vou fazer mais um mistério, né? É assim que a gente segura a audiência, enfim. Já vamos começar a falar do primeiro tema? Porque, afinal de contas, o primeiro tema é: será que nós, mulheres, vamos dominar o mundo até 2030? Eu acho que isso já está acontecendo em 2019. O negócio é o seguinte: um recente estudo do sociólogo italiano Domenico De Masi causou um rebuliço na internet. Ele afirmou que as mulheres irão dominar o mundo até 2030. Segundo ele, abre aspas, as mulheres viverão mais que os homens. Serão 60% dos alunos nas universidades, 60% dos graduados e 60% dos titulares de mestrado. E muitas mulheres se casarão com um homem mais novo do que elas. Fecha aspas. Isso porque nós não somos bobas, não. Isso porque, de acordo com ele, Domenico De Masi, elas estarão no centro, nós, né? Estaremos no centro do sistema social e, por isso, vamos exercer o poder com a mesma dureza dos homens. Estranho, né? Para Masi, em 2030, os valores tidos como feminismo, estética, valores nossos, né, do feminismo, que seriam a estética, a subjetividade, emoção, flexibilidade, terão colonizado os homens. Já tem muito aí fazendo a sobrancelha, né? E a fluidez sexual, androginia, pansexualidade serão comuns no nosso estilo de vida. Vamos começar a entrar no tema. O que nós, Mulheres da Pan, o que vocês acham disso aí, hein? Vocês acham que a humanidade caminha desse jeito pra gente dominar o mundo rapidamente, a passos de formiga e sem vontade? Esse 2030 é um sonho além do alcance, é longa data ou tá perto? Começa por você, porque a Branca de Neve tá com uma cara aqui, ela tá com aquela cara, sabe assim, de criança arteira, que tá igual um touro preso pra contar tudo. Manda, mentira, Mariana. gente, foca aqui no meu rosto, ó, tô super tranquila. Boa noite, Boa noite, Mulheres da Pan. Boa noite, Mari. Boa noite aos nossos ouvintes. Eu acho que é o seguinte, vamos lá. Acho que a gente já dominou o mundo desde que o mundo existe, né? Enfim, não fosse por nós, a humanidade nem existia. Afinal, ninguém tem poder de gerar uma vida, só nós mulheres temos, né? E aí, o que esse cara fala aqui é Domenico De Masi, né? Tudo bem, ele começa bem, a pauta tá super legal, um assunto bem bacana pra gente debater, mas quando entra nessa questão aqui de que os homens, né, as mulheres vão exercer o poder com a mesma dureza dos homens e os homens vão ter valores tidos como feminismo, estética, cara, isso aqui pra mim é um negócio muito doido, porque assim, na verdade isso é meio absurdo, inclusive, porque eu acho que esses valores não são valores masculinos, eles são valores da gente, são valores nossos. E os homens não têm que ser, como ele mesmo fala aqui, colonizados por esses valores. Não, os homens têm que manter a masculinidade, nós temos que manter a nossa feminilidade e acabou. Eu acho que é assim mesmo. Então, essa ideia, né, esse movimento que as pessoas estão fazendo hoje de querer transformar, porque isso está acontecendo, isso é muito claro para mim, não sei se para vocês, mas para mim querer transformar os homens em mulheres e mulheres em homens, né, tirando essa feminilidade que é intrínseca à mulher e a masculinidade que é algo intrínseco ao homem, não tem como isso dar certo, né? E fala assim, 2030 daqui a pouco, daqui a 10, 11 anos, sei lá, não sou de humanas. Mas enfim, 2030 já. Eu quero saber quais serão os impactos dessas transformações daqui a 100 anos. Como é que isso vai atingir a sociedade daqui a 100 anos, né? Enfim, são coisas que a gente precisa pensar, porque a curto prazo parece sensacional. Mas a humanidade não dura a curto prazo, né? Então a gente precisa refletir sobre isso. É curioso porque tem um doutor que eu acompanho, né, um psiquiatra, o doutor Ítalo Marcilli, ele fez uma live ontem no Instagram dele, e ele estava falando exatamente sobre esse tema, né? Os homens estão abrindo mão de ser homem, né? Eles estão abrindo mão de serem homens, porque as mulheres estão se transformando em homens também. Então, assim, se o cara tá ali, né? Eu me caso com um cara e ele tá cada vez mais feminino, obviamente que vai ter um problema de relacionamento ali. Do mesmo modo que aconteceria se eu me tornasse cada vez mais masculina.
Então, eu acho que isso é um assunto que a gente precisa pensar com muita calma, não dá para ir no calor da discussão, enfim, porque as coisas são assim. Você acha que isso pode ser, por exemplo, um machismo nosso? É porque na hora que a gente eu fico pensando isso do homem, com os nossos hábitos, que já diria, porque quando ele cita aqui androgenia, ou parece que nós estamos falando do que lembrou ali, da sobrancelha, ou de uma roupa, de uma coisa que mexeria com a estética. Sim, também. E a essência da pessoa, sei lá, ela pode continuar tendo mais valores, cuidando, tendo a parte nossa do gorilice, nos proteger de tudo, super bacana, em ordem, sendo ali o que a gente espera do lado masculino, mas gosta de umas outras coisas, usa, sei lá, maquiagem, mudou o tipo de roupa. Eu também tenho um olhar, não me cheira bem isso. Masculino e usar maquiagem na mesma frase, pra mim não bate. Desculpa, mas assim, pode quem quiser achar que eu tô sendo preconceituosa, whatever, mas pelo amor de Deus. E há uma confusão muito grande, né? As pessoas fazem uma confusão muito grande hoje, que é entre a masculinidade e o machismo. São duas coisas diferentes. Machismo existe, a gente precisa cada vez mais pensar sobre isso. A Ana Paula tá ali me aplaudindo, ó. Não, você não tá entendendo. Entrou, de exemplo, tem aquele reality lá da Record, tipo um Big Brother, Ana Paula, é um que tem aqui que chama Fazenda. Sim. Aí entrou um cara lá e ele maquia na hora de ir pra votação. E me deu um pouco de antipatia. Eu até contei isso na TV. E ele maquiou os caras. Eu falei, que antipatia, só vai trabalhar, cortar uma lenha. O que é esse homem passando um corretivo? Um monte de gente achou que eu tava, sei lá, sendo ou machista ou preconceituosa. Tipo, que deixa o menino passar um rímel, dona Lígia? O que você acha disso aí, Ana Paula? Olha, meninas, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, don't get me started. Nem me deixe começar nesse assunto, porque serão os 2 pés na porta aí, como a Mariana. Manda ver. Eu acho, bom, vamos lá. Primeiro, que homens não são mulheres com defeito, né? Hoje em dia, a mulherada aí, o novo feminismo... E nem as mulheres são homens mal acabados, como diria Nelson Rodrigues. Exatamente. Então, acho que o atual feminismo, ele está muito perdido, precisa ter umas aulas com Camille Paglia, né? Do que é o verdadeiro feminismo e tirar da pauta essa guerra entre homens e mulheres. E eu torço muito para que esse pesquisador esteja errado, porque, como a Mari muito bem começou, as mulheres já dominam, né? Já dizia Margaret Thatcher, a nossa eterna dama de ferro: se você quer que alguma coisa seja dita, pergunte um homem. Se você quiser que alguma coisa seja feita ou realizada, pergunte uma mulher, né? Então, eu acho que, engraçado que, um parênteses aqui, o nome dela entra muito pouco, né, nas pautas femininas e nos cartazes do feminismo. Uhum. Mas, enfim, eu acho que eu continuo aplaudindo os nossos gorilas. A gente recentemente teve um programa sobre isso. Eu continuo aplaudindo os nossos gorilas. A Mari hoje está assim, só no alvo. As pessoas confundem muito machismo com masculinidade. A masculinidade, ela é super importante no mundo, assim como a feminilidade, né? São inteligências diferentes que se completam na sociedade, e eu torço para que ele esteja errado. Eu vou passar a bola para vocês aí no estúdio, depois eu volto com uma pesquisa que saiu recentemente e que o New York Post publicou. Eu vou jogar a bola de volta para vocês aí nesse assunto. É difícil, às vezes, né, o opinar quando você quer respeitar, às vezes, o direito do outro, que a gente é uma geração, aí eu vejo essa parte aí. É a moçada dessa geração, que vai estar, acho que, com a nossa idade em 2030. Ó, para você que está nos assistindo e nos ouvindo, nossa Ângela Souza, aqui no Amor, é praticamente a melhor pastora do Brasil. Ela teve um casamento que até agora eu tô doida para descobrir se ela foi participar da cerimônia ou somente conferir lá. E Renata Barreto foi ao Japão dominá-lo e trazer alguns presentes caríssimos, bagos e iens, pra gente. E quem tá hoje aqui fazendo essa substituição, peso dobrado, responsa dobrada, ela tem um coração peludo. Quem já conhece bem a programação da PAN já ouviu falar no coração peludo. Ela é a Pamela Magalhães, ela é psicóloga especializada nas relações humanas, em relações, sejam de casais, sejam familiares, enfim. Falou que tem gente no meio, ela entende.
O que você acha disso, dessa previsão feita pelo Domênico de Masi? Primeiro, obrigada, né? pelo convite, né? Vocês todas aqui, a Ana ali. É um prazer estar aqui e dividir esse espaço. Quando eu leio sobre isso, eu acho que de tudo que vocês estão falando, eu de alguma forma concordo muito. E acho que... Eu não sei se as pessoas têm ideia do quanto alimentar essas diferenças e enaltecer uma espécie de uma competitividade pode atrapalhar na linha comportamental dos relacionamentos, que é o meu nicho de trabalho. Então, eu não acho que a gente tem que ficar o tempo inteiro numa disputa, mas entender que cada um vai contribuir de alguma forma. Eu acho que os homens contribuem de um modo e podem aprender muito com as mulheres, assim como as mulheres podem aprender muito com os homens. Acho que a gente vem de uma cultura em que, sim, acho que o feminismo, ele talvez precisou ser muito forte, muito violento lá atrás, para romper barreiras, para conseguir aparecer. E a gente deve muito por essas mulheres que lutaram. Sem dúvida. Né? Só que agora eu acho que falta uma atualização, sim, concordo com a Ana. Acho que a gente precisa reconfigurar um pouco essa luta e tornar algo um pouco mais unido e com um bom senso que se enquadre em particularidades que podem gerar muitas consequências para tudo, né? Para a nossa visão comportamental em geral. Então, quando ele fala que 60% dos alunos serão mulheres, né? No mestrado, vão viver mais, eu acho ótimo, acho que faz muito sentido, acho que esse crescimento é real, a gente já percebe, né? Nós, mulheres mais inseridas no mercado de trabalho, a nossa capacidade de multifuncionalidade, né? Mulher polvo. Mas eu não concordo muito com essa história de que a mulher precisa meio que disputar, então a mulher vai ser melhor. Eu não acho legal. Eu acho que isso favorece uma cisão desnecessária. E a gente está precisando trabalhar mais a nossa flexibilidade, conseguir romper mais essa linha do preconceito. Eu acho que a gente vai crescer muito mais e vai evoluir muito mais como ser humano. Homens e mulheres são complementares, não são excludentes. Dúvida. Esse é o ponto, né? Sem então, dúvida. É algo que, como você falou, ficou uma disputa para ver quem consegue fazer. Porque eu não tenho que ser melhor que ninguém. Eu tenho que ter direito para ser o melhor de mim. Eu acho que é isso que a gente precisa exercitar. Sim. Quando ele fala isso de 2030, se a gente parar para pensar, as gerações, vamos lá, da nossa idade, as nossas avós casavam com 15, 16 anos, se não casava era exceção. A grande maioria da época 14. naquilo era isso. A gente já pegou as mães já era uma outra geração, começando a se incluir no mercado de trabalho, em num número maior que dê para falar porcentagem, que não seja menos de 1%. A nossa já está chegando para virar essa parte onde que o Domênico de Masi faz essa profecia, suposta profecia dele, das mulheres estarem dominando o mundo até 2030. Entre aspas, cada um, particularmente, nem entre aspas, cada um particularmente tem a sua visão do masculino, do feminino, seja eu, Mariana, Ana Paula, você ou qualquer outra pessoa que esteja nos ouvindo. Mas quando ele já conta desse jeito, tipo, sei lá, num futuro próximo, o certo, acho que a gente tem que descobrir a nós mesmos, né? Para que a gente tenha o importante do futuro, mais do que a mulher dominar o homem, acho que é a gente ter autoconhecimento, se autodominar para não ser dominado nem pela mulher, nem pelo homem e pela máquina. Que eu acho que quando o Domênico fala isso, ele tá falando uma coisa, ele esqueceu que o mundo mudou em outros aspectos também, né? Sem dúvida, eu acho que a tecnologia está crescendo cada vez mais. A gente estava conversando anteriormente sobre isso, como os afetos, eles vão sendo muitas vezes deixados de lado e tudo vai sendo substituído através dessas pontes facilitadoras, né? Então, que não tem conexão. Nossa, e você falou a palavra, né? A conexão é muito importante. Então, claro que é muito bom a gente poder ter essas ferramentas. Conexão de verdade, não o Wi-Fi. Igual se a gente falar aqui, se você contar esse nosso papo, para quem tá vendo pelo YouTube, se eu comentar aqui o tempo inteiro só olhando para você que tá assistindo aí, é diferente a relação. Quando a gente conversa se olhando assim, que tem a troca mesmo, né? Porque tem uma coisa que nem eu falo, essa coisa de terminar relacionamento por WhatsApp, de só falar por mensagem. Tem as várias interpretações de acordo com a nossa autorreferência. E quando eu olho no seu olho, a gente não se comunica só com o olhar, a gente se comunica com tudo, com o subjetivo, com o invisível, né, com aquilo que a gente sente que não consegue explicar. E eu acho que esses elementos, muitas vezes, eles não são considerados. Eles vão sendo esquecidos.
E aí eles vão repercutir em quê? Eles vão repercutir na nossa dificuldade de manter depressão, os vínculos. ansiedade. Nos transtornos tantos aí, como a depressão, como a ansiedade. Ninguém aguenta nada, sabe? O cara da mulher não aguenta ouvir, Isso, fala, não usa intolerante. corretivo, tá chorando. Fala, o que tem? Quem aguenta mesmo? Se fosse, quem que não recebe um bullying de irmão? Fala, eu uso, e daí? Sei lá, as pessoas podiam ser mais elas mesmo, igual esse senhor, gente, com essa idade aí, fazendo esse texto, falando que a gente vai dominar, entre aspas. Primeira coisa que ele cria? Uma briga em casa. Os contratos entre as relações, eles estão cada vez mais curtos, né? Porque... se você for pensar, e aí a Pamela pode até colocar uma linguajar mais técnica. Posso só fazer um adendo, Ana Paula? Você está linda hoje. Tá Nossa mesmo. Senhora, tá maravilhosa. Você está linda. Você está um vinho Bordeaux. Mas vamos seguir. Batom lindo. Em homenagem a Mari, porque quando eu estive em São Paulo, eu falei, gente, essa cor fica muito bem na Mari. E eu não gosto muito dessa cor. Então, esse batom... Eu ia jogar ele fora ontem. Jamais. Tá doida, ficou lindo. Eu acho que antes de jogar fora, eu vou usar, vamos ver. Vou experimentar. É isso. Tá vendo? Ótimo. Isso somos nós, mulheres. Esse batom é seu, ninguém tasca. Não tem marido que vai passar esse batom. Mas, então, eu acho que a Pamela pode até entrar na linguagem mais técnica em relação a isso, mas as relações humanas, elas são contratos, né? Com os amigos, o próprio casamento é um contrato, né? Isso. Você acaba assinando um contrato com os defeitos da pessoa, com as qualidades daquela pessoa. E hoje em dia a sociedade ela está muito imediatista, né? Os contratos eles terminam muito rápido, né? Muito rapidamente você já está no próximo contrato. Não existe aquela paciência de trabalhar um pouco mais, de resolver um pouco mais os problemas. Não só o mundo ficou na palma na palma da mão, mas as relações também, né? Termina por WhatsApp e depois a gente conversa, ou então você já entra no Tinder e já fica de olho ali na outra pessoa. E aí, eu queria trazer para vocês essa pesquisa do The Journal of Marriage and Family, que foi publicada aqui pelo New York Post há alguns meses, as mulheres reclamando que está cada vez mais difícil de encontrar homens que façam tanto dinheiro quanto elas ou que sejam tão independentes quanto elas. Então, quer dizer, existe todo um movimento assim do feminismo radical, vamos colocar dessa maneira, que empurra os homens ali para a vala da fraqueza. Vocês são mais fracos e nós somos mais fortes e nós somos mais isso e vamos conquistar o mundo. E aí, na hora de casar, elas começam a reclamar que eles não estão tão gorilas assim, né? Eu acho... Você quer falar? Não, pode falar. Não, eu acho que isso é engraçado que você está contando. Primeiro, comentar sobre os contratos, né? Eu acho que as pessoas hoje estão com muita pressa. As pessoas estão sempre muito ansiosas. E elas estão sempre se cobrando de que precisam entregar alguma coisa e de que precisam fazer isso ou aquilo. E eu acho que a ideia de se demorar nos encontros tem ficado cada vez mais retrógrada, cada vez mais algo que não tem espaço, que não funciona. E nos contratos relacionais, a gente precisa ter paciência. A gente precisa ter flexibilidade. A maturidade emocional inclui justamente o exercício do diálogo, da empatia, da cumplicidade. E eu não consigo imaginar a possibilidade de eu conseguir fazer uma boa leitura do meu parceiro se eu não investir nesse movimento. E o investimento, ele leva tempo, né? As relações duradouras são relações costuradas. Né? São relações ali retalho, né? Retalhos, ajustes, reajustes e pincelada daqui e pincelada dali, né? Então, acho que primeiro isso. E o contrato relacional, ele é muito importante que ele seja feito, sim, nesse invisível do subjetivo, do encontro dessas duas pessoas e que também a gente lembre que pode-se sempre recontratar, se ambas as partes estiverem dispostas a isso, né? Se quiserem e acharem que faz sentido. O outro ponto que você traz, Ana, que eu acho importante a gente colocar, é justamente isso.
eu vejo tanta luta de que a mulher tem que dominar, que a mulher faz isso, e aí às vezes a gente vê nas redes sociais, faz um post, mulherada, tal, e fica essa história que eu falei que parece um combate, né? Mas, querendo ou não, existem outras pesquisas, eu não tenho aqui para mostrar, mas vocês, como jornalistas que são, devem saber muito melhor do que eu, que a gente tem um número de casamentos cada vez mais crescente, né? As pessoas ainda continuam acreditando e casando, né? Casando, no amor, recasando, na relação matrimonial. Exato. Aliás, até os próprios, sei lá, um dos primeiros direitos que os gays, né? LGBTQ, mais o que for. Poxa, eu sou praticamente um gay, gente. O primeiro direito ali era de casar por tudo, desde a segurança financeira, de poder separar os bens e por aí vai, e de honrar. Tipo, se eu gosto dessa pessoa, por que não? Mas isso é óbvio, porque entra ano, sai ano, entra século, sai século, acontece o que for, ideologias surgem, desaparecem, mas nada substitui a família. Nada substitui a família, nunca vai substituir. Eu acho também. Chega uma hora que as pessoas se cobram, né, a construir as suas próprias famílias, enfim. É por isso que o número de casamentos não para de crescer. As pessoas vão criando novas famílias. É tipo, você não tem aquela, a convencional. De relacionamento, de ser homo ou hétero, é o que nós vamos ter para se relacionar. Mas quem não tem até família, perdeu, a família inteira já morreu, constrói essa própria família de amigos, assim, aqueles que tenham uma relação sólida para ter essa estrutura de base. Exato. Essa base da família não dá para tirar mesmo, né? Porque a família nunca vai ser algo ultrapassado. Porque é aquela história, você pode ser a pessoa mais ambiciosa do mundo e acreditar que o materialismo é tudo de mais importante, até você chegar num momento que você perceba que o que realmente importa é muito mais simples do que parece, mas na verdade pode ter sido perdido por não ter dado atenção devida. Por isso que os afetos, embora eu acho que são pouco abordados, deveriam ser muito mais abordados, é o que realmente sustenta, que vai nos sustentar conforme os anos forem passando e a gente for percebendo, nossa, como a companhia é importante. E aí entra um ponto que eu acho muito interessante dos nossos avanços, né, comportamentais, que é: eu não estou com alguém porque eu preciso. Isso é uma conquista muito grande, nossa, pra mulher, né? Eu não estou com alguém porque eu preciso. Um provedor, né? Um homem que nem, né? Um homem mais velho, ou um homem que vai cuidar de mim, ou um homem que vai pagar os meus estudos. Não, eu sou capaz de fazer isso se eu quiser. Mas eu estou com alguém porque eu escolho estar. Exato, é uma decisão, isso. Né? Você decide. Possibilidade da escolha, isso é uma liberdade conquistada. E é curioso que aí, pegando o gancho de uma coisa que você falou e que a Ana Paula falou, você disse que o número de casamento não para de crescer. Mas é curioso, porque o número de divórcio também não. Também. E aí, o que isso significa? Que é exatamente o que a Ana Paula disse. As pessoas, a gente vive numa era hoje, que é a era do assim, quebrou, joga fora, não precisa consertar, não. Aliás, tá todo mundo correndo atrás desse prejuízo, as empresas de autossustentação, de tudo. Então, assim, uma coisa começa a desandar ali no casamento, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é a separa. Não é assim, tem uma coisa errada, então vamos consertar essa coisa errada e a gente tenta de novo. Não, a primeira coisa que vem, a primeira saída, a única saída muitas vezes é a do divórcio. E eu acho que isso é uma consequência da forma que os avanços comportamentais estão acontecendo. Então, até no relacionamento, as pessoas estão usando essa alternativa funcional. Sim. E não a alternativa emocional, porque a alternativa emocional são os recursos. Para não aguentar, não sustentar, não lidar com a dor, com a frustração, é mais fácil trocar. Agora, olha o que eu quero saber de vocês. Tá. Tem uma parte do que ele falou ali, na hora que ele vira e fala assim, a Ana Paula também, que na hora que a gente vai mandando 100%, é porque a gente tem que pensar no coletivo, não na exceção do espaço que nós aqui, ocupamos no pacote. Mas que na hora que a mulher mandar geral, que ela vai ficar tão dura quanto o cara, que ela só vai querer escolher, vamos repetir todos os erros que a gente implica no lado masculino. Como terapeuta, isso faz sentido? Mas é lógico, quando ele fala aqui nessa parte que as mulheres vão ficar tão, duras como... da dureza, que a gente vai agir, né? Vai repetir de uma forma tão dureza. Então, gente, olha que doideira, né? Então, se lutamos tanto contra o machismo, o feminismo vai virar o quê? Vai repetir o erro, é isso que eu fiquei pensando. Então, não, essa não é a proposta, né? A proposta não é o extremo ou mesmo a gente trocar, né? Trocar de lugar. Mas a gente tentar justamente emprestar para o outro as virtudes que temos. Os homens hoje, inclusive, têm sim uma autorização de viverem o feminino e isso é maravilhoso.
Os homens, eles conseguem conversar mais. Eu falo como terapeuta. Quando eu comecei, há muitos anos atrás, a atender, tinha 2 homens, quando tinha tal. Hoje, eu tenho quase 50-50. Eu tenho quase tantos homens quanto tantas mulheres em terapia. Adorei. Então, os homens querem falar também das dores. Antes da gente ir pro intervalo, por causa do nosso tempo aqui, eu queria uma consideração final, mas vai ter que ser breve, da Ana Paula e da Mariana, sobre o que vocês sugerem, o que você sugeriria para a sua contemporânea que está nos ouvindo ou assistindo agora, Ana Paula, e que não quer estar vivendo neste mundo, nesse futuro aí suposto pelo Domênico de Masi. Bom, uma coisa rapidamente sobre as consequências, né, da mulherada começar a esticar a corda demais. Aqui nos Estados Unidos já existem empresas que pararam de contratar mulheres exatamente por causa de denúncias de assédio, que às vezes era muito menos do que realmente era um assédio. Aquela coisa, chamou de bonita já é assédio. Empresas que as mulheres não viajam, vão só os homens, porque aí o homem senta ali perto do avião e não tem nenhum risco em relação a isso. Isso é uma coisa ruim para o nosso lado, né? Para o nosso lado, que empresas já estão contratando menos mulheres exatamente para evitar qualquer coisa em relação ao assédio. E acho que um conselho que eu deixo para quem está num relacionamento ou vai começar um relacionamento não é nem meu conselho, é da minha terapeuta. Eu fiz terapia durante quase 10 anos e ela sempre me falava o seguinte: não olha apenas o resultado da ação do seu parceiro, mas olha a intenção. Às vezes você contou o isso aqui uma vez resultado já. Não foi aquele que você esperava, mas olha a intenção. Qual era a intenção? Era de te agradar? Era de te fazer um pouco mais feliz? Então, quando eu comecei a aplicar essa técnica dela, o meu relacionamento melhorou não só com o meu marido, mas com os meus filhos, com os meus amigos, com parceiros de negócios. Então, olhar faz todo sempre sentido. a intenção da pessoa. Antes do resultado. E você, Mari, tem que ser corridinho só. Eu concordo muito com o que a Ana Paula falou. Eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente não tem que... tem que se desapegar dessa mania de quebrou, joga fora. Conserta, vai lá, revisa seu relacionamento, revisa seu casamento. Às vezes é uma coisa tão pequena que acaba se tornando tão grande, porque um vira cara, o outro faz a mesma coisa e não resolve. Então, acho que o ponto é esse, né? E aí, só encerrando essa discussão sobre a pesquisa, né, de que as mulheres vão dominar o mundo até 2030... O meu conselho que fica para as mulheres e para os homens que estão ouvindo, para a gente que estão assistindo pelo YouTube é: homens sejam homens e mulheres sejam mulheres. E assim a gente segue o baile. É assim que tem que ser. Se fosse para os homens serem mulheres, as mulheres serem homens, Deus só tinha feito um, pelo amor de Deus. Conselho do dia: conheça-te a ti mesmo. Se tiver, porque aí você sabe, se der para consertar, conserta. Se não der, lembra sempre que o melhor namorado ou o melhor marido é o próximo. Brincadeira. Vamos de intervalo e daqui a pouco Mulheres da Pan tá de volta. Volta com Mulheres da Pan, que está no ar. Sim, o seu programa feminino, picante. É o programa, só podia ser da Jovem Pan, né? É o programa de mulheres, onde nós somos... Não posso falar mais macho que muito homem, que a gente acabou de detonar as mulheres que são assim. Mas de mulheres de atitude, que mostram a que vieram. E agora vamos entrar no tema 2. Lembrando que hoje nós estamos aqui com saudades de Ângela Souza, que está num casamento, com muitíssima saudade de Renata Barreto, que já passou da hora de vir aqui dar uns iens pra gente. Está no Japão e vai voltar para o Brasil em muito breve. Estamos eu, Lígia Mendes, Mariana Brito, nossa Ana Paula Henkel e Pamela Magalhães, nossa convidada especial, ela que é uma psicóloga, ó, que cuida de relações. Então é pai, família, mãe, namorado, marido, o negócio é resolver seu problema. E vamos entrar então, é isso? Falei direitinho? Isso, me falou lindo. Vamos entrar no tema 2, é a Luana Piovani. A Luana Piovani é polêmica, hein? Como sempre, a Luana Piovani, impressionante. Luana Piovani rebate comentário sobre namorado mais novo. Luana Piovani rebateu na sua rede social um comentário sobre o novo namorado da atriz. Ela tá namorando o Malik, que eu esqueci o primeiro nome dele agora, que é um jogador de basquete.
Uma mulher comentou que ele era muito mais novo e que ele não ia saber lidar com a vida da Piovani, que ela leva que tem uma vida com 3 filhos, com um ex-marido que é o Pedro Scooby. Ela foi lá e respondeu, abrindo aspas: aquilo ali, é guri com responsa de 40 anos, comprometido até os dentes. A distância atrapalha um cadinho, mas existe avião, fecha aspas. O que vocês acham de diferença de idade entre os casais? Vocês aceitam com facilidade? Tem preconceito? Já se envolveram com alguém ou mais novo ou mais velho? Faz diferença? Mariana Brito, você, vou falar a idade do Bruno. Então, é exatamente esse é o meu posicionamento aqui, né? A minha vida, eu sou noiva. Olha, ela ficou vermelha, gente. Só agora. Fiquei tímida. Zoeira, não fiquei não. Meu noivo tem, sei lá, 17 anos a mais que eu. Não posso nem julgar aqui a Luana Piovani por estar namorando um cara mais novo, embora eu jamais namoraria um cara mais novo, assim, não tem a menor possibilidade. Mas é uma coisa muito pessoal, então... E por quê? Porque que você não sei, eu tenho 27 anos. Se for namorar um cara muito mais jovem, ele vai ter quanto? 14? Não tem condições. Mas, enfim, o Bruno, que é meu noivo, ele tem uma diferença de idade muito grande, eu acho, muito grande, sei lá, 17 anos é muita coisa, é uma 17? Vida. 17 anos. Se eu estiver errada, depois eu me corrijo. Fico imaginando se as famílias se conhecessem, ele vai lá visitar, sabe, se os pais vão visitar uns pais, Bruno Garsaken pega aquele bebê, mais branco impossível, aquele bebê, Bruno Garsaken pega aquele bebê e olha e fala... Ô, Felipe Moura Brasil, isso aqui é bullying, hein? Então, o engraçado é que, apesar dessa diferença de idade que a gente tem... Você é mais madura. Não é que eu seja mais madura, mas eu acho que é bem parecido, assim. Porque, enfim, você deve saber melhor do que eu, né? Os homens demoram pra caramba pra amadurecer e as mulheres é bem mais rápido. Mas acho que é mais do que isso. Não se resume só a questão da maturidade, mas a questão de gostos, de afinidades. A gente tem uma vida muito parecida, né? A gente se identifica muito nas coisas que a gente gosta, nos nossos objetivos, enfim, a forma como a gente olha para o mundo e para as coisas é muito parecida. Então, eu acho que, apesar da diferença de idade, a gente tem uma afinidade que faz com que a gente se dê muito bem. A gente se dá muito bem. Então, a diferença de idade fica completamente relevante. É completamente relevante. E é uma coisa que é engraçado isso, porque a gente nunca percebeu. Nunca foi uma coisa, assim, no nosso dia a dia. Nem naquela hora de tomar sol, que Bruno expôs aquele tórax cheio de cabelo branco. Tadinho. Mas, então, a gente não é uma coisa que fica muito, muito clara, assim, né? Muito perceptível no nosso dia a dia, na nossa rotina. Justamente por isso que eu falei, pela questão das afinidades que a gente tem. E, bom, isso é uma coisa que talvez eu tenha herdado, né? A minha mãe... mãe, se estiver me ouvindo, desculpa aí expor a sua intimidade. Que ela não vai gostar? Conta, como que chama sua mãe? Casada com minha mãe chama Tânia. Olha, mãe, dona Tânia, a gente falou pra ela ficar quieta. A mãe da Branca de Neve, a loira dos olhos verdes, acredite. Jura? Você vai ter que mostrar um dia a foto da sua mãe pra gente aqui, tá? A minha mãe, ela é casada com meu padrasto e ele é 10 anos mais novo que ela, né? Quando eles começaram a namorar, lá atrás eu tinha 4 aninhos só. E ele tava na faculdade, minha mãe já tinha 2 filhos, já tava assim. Sabe qual que é a frase da sua mãe? Qual? Antes babado que enfermeira, meu amor. Exato! E aí, o que acontece? Também eu percebo muito isso no relacionamento deles dois. Apesar de ter uma diferença de idade, eles têm uma sintonia, eles têm uma comunhão ali, uma parceria, que faz com que isso passe completamente despercebido. Ela deve ser super jovem, não ia aguentar um tio pra ela ficar carregando. Fisicamente, minha mãe é super jovem, meu padrasto já tem uma aparência de ser mais velho, então nem fisicamente parece. E comigo também é assim, né? Eu pareço ter 15 anos. Não, você parece ser bem jovem. Mas eu acho que, enfim, a Luana tá certa mesmo. Isso é a maior bobagem. O que importa é o que tem no coração. O cara tá pra deixar a Luana aqui, ó, nessa alegria, meu amor. Quem que vai lá cutucar o menininho? Nossa, Ana Paula Henkel, com lábios bordô. O que você achou desse papo? Você já namorou um novinho? Não, também não me vejo assim, namorando, quer dizer, agora não sosseguei, né? E acho que daqui não saio mais. E nem quero. Não me vejo assim, namorando, nunca tive um namorado bem mais novo. E o pai do meu filho, ele é 12 anos mais velho que eu. E a minha mãe é 1 ano mais velha que o meu pai.
Mas eu vejo, por exemplo, a Mari e o Bruno, que eu convivo, você convivendo com eles, você não percebe essa diferença de idade, porque a sintonia intelectual é a mesma, né? Então eu não vejo assim, você não percebe essa diferença de idade. Agora, o meu filho, por exemplo, ele tem 18, vai fazer 19 agora em dezembro. Eu não vejo meu filho namorando meninas mais novas que ele. O meu filho é um carinha extremamente maduro, ele lê muito, ele adora livro, joga vôlei muito bem, mas o negócio dele é livro. Acho até que vai desistir da carreira de vôlei rapidamente. E eu não vejo o Gabriel assim engatando um namoro com uma menina muito mais jovem que ele. Eu vejo meu filho que tem assim, uma maturidade intelectual acima da idade dele, de 18, 19 anos. Eu vejo meu filho se engatando aí na vida com mulheres mais velhas. Agora, nisso, quando a gente fala de idade, quando pega o relato da Mariana, quando pega o seu e está fazendo esse relato, vocês estão contando, então, que, na verdade, a afinidade é intelectual e emocional. Que o papo da idade fica irrelevante ali. Não tem nada a ver o cara poder ser 30 anos mais novo ou 30 anos mais velho. Se ele tiver um determinado amadurecimento, ok. Se o homem moderno, o jovem de agora, que é jovenzinho, for ficar um adulto bem maduro, ele vai conseguir ter a mulher que ele quiser. E acho que a mulher como perde o lado provedor, a gente consegue manter, não precisa tanto. Muito da metade, acho que dos relacionamentos com o homem mais velho também era aquela segurança. Agora, a Pamela vai falar com propriedade, porque você atende eles. Você sabe se é uma queixa no consultório? Passar pra Pamela, porque aí eu já deixo a bola com ela. Manda também, bola. Ela deve ver isso muito ali no consultório dela. Mas eu tenho amigas que saíram de casamentos, têm 1, 2 filhos, agora estão separadas. E elas estão aí, como a gente falava, estão aí na pista, né? Procurando algum pretendente. E todas essas minhas amigas hoje, elas reclamam da imaturidade dos homens de 40 anos, de como é difícil conversar com homens de 40 anos. Também então, eu acho que a inteligência, a idade intelectual conta muito, né, Pamela? Com certeza. Eu acho que a idade, né, essa idade cronológica que a gente está falando, é muito relativa de acordo com a maturidade de cada um, da cultura, experiência, né, experiência de vida, intenções. Eu tenho 14 anos de diferença com meu marido. Para mais ou para menos? Ele tem 14 anos a mais do que eu. Olha só, estamos um time aqui de mulheres aqui. Da PAN, só gostam de homens mais velhos. E eu sempre me relacionei com homens mais velhos. Não tanto quanto o meu marido, mas sempre me relacionei com homens mais velhos e entendia isso como eu tendo sido né, sou filha única, sempre fui criada com adultos, né, uma família mais tradicional, um pai mais exigente. Então, assim, sempre me exigiram muito no sentido de, olha, você precisa estar antenada e conversando com eles. Eu queria estar também, né? Então, penso nesse aspecto. Agora, o mais importante do que a idade, e aí entrando na história da Luana, e eu gostei muito, acompanho a Luana nas redes sociais, gosto do jeito dela, eu acho que tudo que ela polemiza faz a gente pensar, né? Talvez não concorde com tudo, mas eu acho que ela é muito inteligente, exercita a gente poder pensar um pouco. E eu acho que não importa se a pessoa é nova, se a pessoa é mais velha, mas importa o que eu quero nesse momento para minha vida. Porque, de repente, eu quero me relacionar com um cara que não vai me cobrar tanto, que não vai me exigir, eu tô afim só de me divertir daí. Qual o problema? Eu quero ter uma família, eu quero um cara mais comprometido, eu quero um cara que vá... Enfim, curtir os planos que eu tenho. Que aí não tem a ver com a idade também. Não. Tem os tios de 70 que acha que tem 15, que quer causar. Tem o menino de 15, como o filho da Ana Paula, que é crânio, que ama ouvir filósofos e lê pra caramba. Lígia, o mais importante é a gente não se prender a esses detalhes. Eu acho que o mais legal é a gente entender o que eu quero hoje pra mim. Qual é o meu momento? Isso. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela tá com 57 anos, é um exemplo bom pra dar. Saiu de um relacionamento que ela sofreu muito difícil, e ela falou assim pra mim, sabe o que eu quero, depois de muito trabalho? Eu quero relaxar, eu quero me divertir. Então ela não tá, ela é super inteligente, é uma advogada super renomada e tal, bem realizada, com os filhos grandes, ela quer se divertir. Então ela procura um homem, agora ela tá com um cara, por exemplo, que ela tá se divertindo, saindo, não quer pensar em nada, ela fala, Pamela, é tão bom não tá apaixonada.
Acho tão bom, eu saio, dou um beijinho nele e falo tchau. Não tô preocupada se ele vai me ligar, se não vai. Então, e a gente vai julgar isso? Agora, tem outras pessoas, como a Ana falou, que eu também entendo, Ana, isso no meu consultório tem o tempo inteiro. Pamela só tem moleque. Eu quero conhecer alguém, saio, acredito, e quando eu vejo, a pessoa some. Quando eu vejo, a pessoa... Disso? Ou como é que é? Eu acho que isso é uma outra discussão. Eu acho que os homens, a gente olha muitas vezes o homem como um vilão. Mas eu não estou defendendo, mas eu estou trazendo também um ponto de vista, tá? Os homens, eles também estão muito feridos. Os homens também estão muito perdidos no seu posicionamento. Muitas vezes eles não sabem como eles chegam nessas mulheres, eles não sabem até que ponto eles podem ir. Então, eles ficam sem saber o lugar. Eu acho que a nossa discussão inicial, né? Então, também assim, leva pra esse que ponto. lugar eu tenho com essa mulher? Ela é independente, ela já pode tudo. Aonde eu entro aí? Então, eu acho que a gente ainda tá aqui em 2019 e mais pra frente a gente mais velho vai olhar pra trás e falar, aquela nossa conversa. Eu acho que os homens, eles estão entendendo o lugar deles, né? Então, se você... Eu acho que isso é isso que você falou. Nós estamos vivendo um momento de adaptação mesmo. Total, Lígia. E se você... complementando o que a Mari falou, que a Ana falou sobre o que eu diria para quem está nos escutando, as mulheres principalmente... E eu falo pra mim, não só como terapeuta, tá? Eu já fiz terapia de casal há muito tempo. Você fez? Sim, e eu tenho um relacionamento longo de 12 anos, eu acho que muito em consequência do que eu trabalhei, do que eu me trabalho. Não sou melhor que ninguém. Sou um ser humano que faço terapia, não é porque eu trabalho com isso que eu não tenho 1000 problemas. Aliás, muitos. Mas uma coisa que eu aprendi uma coisa que eu aprendi foi... eu sou uma pessoa que sempre trabalhou muito. Eu sou independente, né? Eu tenho uma relação em que, embora eu seja independente, eu sempre quis ser cuidada. Eu gosto de ser cuidada. E era um conflito, né? Porque eu quero ser cuidada, mas eu sou independente. E aí eu aprendi em terapia, dar um lugar pro meu parceiro. Dar um lugar, porque senão você cobra que você não tem, mas você também está sempre fazendo. Cadê o espaço? Então, mulheres independentes e fortes e empoderadas, deem espaço também. Mesmo que você saiba. Isso, mesmo que você saiba, às vezes. Não é? Mesmo que você saiba, às vezes, mostra que você tá gostando do que ele tá te ensinando. Né? Então, toda vez que meu marido mostra alguma coisa, às vezes até eu sei. Espero que ele não escute. Às vezes eu até sei, mas eu falo, nossa, que legal que você tá falando. Isso bacana. É muito legal que você tá falando. Eu tô dando espaço pra ele. Deixa ele me ensinar assim. Eu não sou mais burra porque ele tá me ensinando. Pelo contrário. Ele se sente muito feliz de me ensinar. E eu adoro aprender. Eu adoro ver que ele quer me ensinar. Eu adoro ver que ele quer abrir a porta pra mim. Não é porque eu não posso abrir a porta, mas porque ele quer fazer uma gentileza. É o gesto, né? Isso. Não é... Até isso. E olha só, Pamela, isso você está falando aí já num relacionamento mais para frente, né? Quando as pessoas são mais velhas, ou ainda estão se conhecendo, ou na relação de marido e mulher. Então, mais uma vez, a gente não está criticando aqui o tal do empoderamento. Eu odeio essa palavra, mas vamos lá. Porque somos independentes e temos as nossas carreiras e a gente sabe o que a gente quer, mas essa troca, Pamela, eu estou vendo que ela está começando viciada lá atrás já, porque eu com um adolescente em casa, e eu já comentei aqui em outro programa com as meninas, e que bom que você está aqui hoje para você ouvir isso de uma mãe, de um adolescente, de um homem, que hoje os meninos eles vão nas festinhas e eles chegam em casa assim, eu pergunto ao meu filho, e aí como foi a festa? Viu alguma menina bonitinha, interessante? Olha, vi. Conversou? Não, porque eu fiquei com medo, eu não sei o que eu posso falar, eu não sei se eu posso elogiar, se eu posso falar que o cabelo é bonito, se eu posso segurar na mão delas quando eu vejo que ela está interessada em mim. Eles estão perdidos sim, sabe, Pamela? E isso você vê no próprio, na própria esfera ali do flerte da adolescência, eles não sabem mais, porque se esticou tanto a corda e por algumas razões, né, de assédio seríssimas, gravíssimas, mas dentro dessa esfera dos casos sérios, o problema é que tudo agora virou machismo, tudo virou assédio. Então, os próprios adolescentes, eles estão crescendo nessa seara de não saber mais o lugar deles, nem de um elogio. E isso é muito ruim.
Perfeito, acho que volta, a gente para naquele negócio do conheça-te a ti mesmo, porque entre as o cara tá tentando achar um lugar para resolver as relações. A mulher só ocupou o lugar de trabalho, ela só começou a trabalhar, então o que a gente fez é digno. E eu fico achando, aí eu estou defendendo as mulheres, sim. Eu queria ver o dia que os caras vão sentar aqui, sem ser para falar só de política e de futebol, para falar de sentimento. Senão fica o quê? Eu vou resolver o meu problema e o seu, que não sabe sentar e ver para mim o que você vai conversar? Não, é igual a gente tem que fazer autorreflexão, igual você contou que deixa o marido abrir a porta, a gente finge até que não entende as coisas para deixar o cara ter oportunidade de entender. Então que o homem também faça esse movimento de tentar ver mesmo, porque senão vai ficar só se queixando, nós vai ter 2 problemas. E agora a gente, mas é isso mesmo, mas vocês arrasaram. E a gente vai falar o seguinte, uma coisa muito... agora já não é nem de mulher, não, é de homem, de mulher, de criança. Começou lá na terra da Ana Paula, terra atual. A tal da Black Friday. Porque se a gente gosta de uma comprinha no mês que vai chegando aí, quando tem descontos absurdos, a gente compra o que não precisa. Que mulher que é essa que não tá com a mala pronta, passa uma zebra? Você fala, ai, acho que eu vou precisar de zebra, e bota uma zebra dentro da mala. Essa somos nós. Mas desde que eu conheci a Sayuri, na verdade, desde que eu conheci a Isinvest, que a Sayuri me apresentou, eu tô descobrindo que tem muita coisa melhor pra gente fazer com o nosso dinheiro do que ficar comprando essas zebras ou as coisas que a gente não precisa. Inclusive, que pode ajudar a amarrar aí tudo que a gente bateu o papo antes, da gente só se relacionar por afinidade e nunca por dependência. Então, Exato. Quero a minha independência. E essa Black Friday aí? O que eu paro de comprar e ponho pra investir? Primeira coisa que eu falo pra todo mundo pensar. Pensa a última coisa que você comprou e se arrependeu. Todo mundo tem. E todo mundo tem, assim, recentemente, putz, comprei alguma coisa e me arrependi. Por quê? Porque muitas vezes a gente não para pra pensar antes da gente tomar uma decisão de compra. E Black Friday é a maior chuva de compras e arrependimentos. Porque a gente vai o quê? Pelo impulso. Nossa, nem e aí, se a gente pensasse, aquele valor que você usou pra comprar algo que você se arrependeu, se você tivesse deixado investido, o quanto esse dinheiro ia estar rendendo hoje, que você poderia usar para algo que você realmente precisa. Sem dúvida. Então, quando a gente fala de dicas, aqui a gente tem 3 dicas que podem ser muito bacanas ali para a mulherada pensar antes de aproveitar uma super promoção da Black Friday. A primeira pensa primeiro, você quer realmente aquilo? Porque muitas vezes você entra numa loja, vem uma chuva de vendedoras, de mulheres ali querendo te mostrar um monte de coisa que você nem quer. Mas às vezes você a gente compra de falta de graça. É isso, vai. Você precisa mesmo disso? Porque se você não... Porque às vezes a gente compra coisas que a gente fala, tá na desconto, é promoção. Mas você precisa da zebra? Você precisa? Não. Às vezes não. O que a gente transfere aí disso da compra para ela virar investimento? Então, para você virar investimento, a primeira coisa pega esse dinheiro que você ia gastar com algo que você não precisa, que você não quer, o que você poderia esperar e transfere, por exemplo, uma corretora que é a Isinvest. Você abre a conta gratuitamente, lá você transfere o dinheiro e já aí você escolhe onde você quer investir. O que acontece? Nessa semana, justamente para ajudar a mulherada a investir, a controlar as emoções nessa Black Friday, a gente tá criando a Black Friday do bem, que a gente chama. Aí sim, Black Friday do bem. Black Friday dos investimentos. Então, o que a gente fez? Pegou uma série de investimentos que antes, a aplicação mínima era R$1.000, eram aplicações mais caras, mas que rendem muito, e a gente abaixou esse investimento mínimo para a partir de R$50. Então, a partir de R$50, você consegue investir agora em opções que rendem muito. Você deixa lá seu dinheirinho, são seguras, e aí você vê o seu dinheiro ali se transformar em mais dinheiro e render mais durante todo esse período. Só que isso é para quem abrir a conta nessa semana, porque é durante justamente essa semana aqui da Black Friday até sexta-feira, para a mulherada conseguir se controlar nas compras. Olha, eu adorei. Vai falando, já que eu já tô pensando o que eu vou poder guardar aqui para poder aplicar. Tem que abrir a conta, então, ou pelo aplicativo da Isinvest. Que então, é aquele roxinho, o amarelo lindo que a gente mostrou. Isinvest é easy, de fácil, investe, tudo junto. Ou pelo site também da Isinvest, lá qualquer pessoa consegue abrir conta. Conta gratuita, isso é muito importante falar, e super seguro. De cara, já vai estar valendo muito mais e a gente vai estar valendo muito mais para começar, porque a gente vai fazer uma escolha mais inteligente. Muito obrigada, Sayuri. Obrigada. Muito obrigada, Isinvest. Mulheres da PAN são mulheres inteligentes. Agora a gente entra no assunto Virgínia Falanga, a nossa Vivi, que vai dar alguma dica, e na verdade mais do que uma dica, um assunto, vai propor um assunto para a roda aqui, vamos mostrar. Coloca a Vivi. Fala,
Fala, mulherada da PAN, vamos entrar em um papo sobre altruísmo? Nos últimos dias, a autora J.K. Rowling, da saga Harry Potter, fez um pronunciamento que mudou a perspectiva sobre voluntariados em viagens para muita gente. A autora, que é presidente e fundadora da Lumos, uma ONG para crianças, pediu a estudantes ao redor do mundo para não se candidatarem em voluntariados em orfanatos. Segundo ela, o turismo de voluntariado nessas instituições incentiva o tráfico de crianças e separações familiares. Existem milhares de voluntários, turistas e mochileiros que se candidatam por ano para trabalharem nessas instituições. Mas, de acordo com a Lumos, o problema é que esse tipo de turismo tem criado uma indústria multimilionária que incentiva a exploração infantil e o tráfico de crianças. Tudo para atrair mais doações e voluntários. Segundo pesquisas divulgadas pela ONG, 80% das 8 milhões de crianças em orfanatos possuem um parente vivo, mas motivos como a pobreza, incapacidade ou falta de educação as levam a essas instituições. J.K. aconselha então para que as pessoas continuem se voluntariando em viagens sim, mas não em orfanatos. E que uma dica é optar por instituições que ajudam a combater a pobreza local ou problemas sociais, para prevenir que as crianças cheguem às instituições. O que acham desse pedido da autora e do volunturismo, meninas? Vocês tirariam férias para fazer uma viagem de voluntariado? E qual impacto vocês acham que esses voluntários têm a longo prazo na vida das pessoas que recebem a ajuda? E se quiser ver outras notícias e curiosidades mundo afora, é só acessar o site dicasdeviagem.com ou minha coluna aqui no site da Jovem Pan. Sempre trazendo conteúdo de primeira pra gente. Nossa Vivi, Virgínia Falang. Tá faltando dar aquela passada aqui um dia desse pra dar um beijinho. Jogo pra vocês primeiro, o que vocês acham? Vocês já fizeram algum trabalho voluntário internacional? Já buscaram uma viagem, um destino pelo motivo viagem voluntária? Eu nunca, mas acho muito legal. Acho bacana também, nunca foi. E comentando aí essa questão da J.K. Que, enfim, ela pede para as pessoas não se voluntariarem e tal. Eu acho que tem duas coisas aí, né, que ela juntou em uma só. Porque o voluntariado, como ela fala aqui, né, enfim, incentiva uma indústria multimilionária que incentiva a exploração infantil, o tráfico de crianças, etc. Tudo bem, temos um problema. Mas acho que pedir para as pessoas não se voluntariarem não é o que vai resolver esse problema. Se tem um problema de uma indústria multimilionária que incentiva a exploração infantil e o tráfico de crianças, tem que se adotar medidas eficazes para resolver isso, né? Enfim, para combater esse tipo de coisa. Acho que você tem toda a razão. O que você está contando, inclusive, é que te confundiu o fato de alguém estar falando não faça, uma pessoa com tanto acesso a jovens falando não seja voluntário. Exato. Agora, o fato de que as pessoas não devem ir, acho que são maior bobagem. Eu tenho quase certeza, não sei porque eu não conheço as intenções de cada um, mas eu tenho quase certeza que as pessoas que se propõem a viver uma experiência como essa, de viajar para o exterior e fazer um trabalho de voluntariado, é porque elas querem fazer alguma coisa boa. Então, acho que é 1 em 1 milhão. Acho que você não fica medindo o que é bom, não. A pessoa tá lá, tá com a melhor das intenções, quer ajudar, então deixa a pessoa ir. Agora, se paralelamente a isso há um problema, se resolve o problema. Às vezes há um problema e não por isso vai deixar de fazer o bem todo. E ela cita especificamente orfanatos ainda, falando para tentarem, para que a gente busque outro tipo de voluntariado, mas não vá para orfanatos. Tem 1000 tipos de voluntariados interessantérrimos mesmo, mas quando ela bate no orfanato, ela pega numa tecla que de cara, assim, igual a gente citou a notícia da Luana Piovani, o que veio na hora na minha cabeça foi as últimas brasileiras famosas, conhecidas do grande público do Brasil, que fizeram trabalho voluntário, foi em orfanato e adotaram. Já saíram de lá adotando. Então, ainda foi além de só ter ido lá prestar um serviço, fazer alguma coisa. Deu uma continuidade àquilo. Achei diferente ela falar isso. Não sei que informação chegou a ela para ter tocado de tal maneira, né? Acho que devem ter N motivos para isso. Acho que, por um lado, sim. Eu acho que a gente tem que estar alerta sobre os perigos. Mas que isso sirva também para a gente começar a estimular mais o trabalho voluntário através da mobilização da empatia. Eu acho que fala-se muito pouco. Que é o se colocar no lugar do outro. Sim, porque assim, a possibilidade de nós nos sensibilizarmos com os outros que precisam. Eu acho que a gente está numa sociedade muito individualista, né? As pessoas estão muito só nelas, né? No que vai ser bom para elas, no que é interessante para elas. Então, acho que quando a Mari tá falando que, caramba, quando aparece uma oportunidade, ainda vê um problema, eu acho que a gente acaba embargando algo que é tão tímido ainda. Eu acho que esses movimentos... Tem que ser impulsionado. Você vê, a gente tá aqui, eu sou uma pessoa, sou bem empática,
adoro ajudar, mas nunca fui pra fora pra fazer isso. Então, assim, pra você ver como é tímido. Vai, a gente vai criticar. Então acho que vamos estimular mais, né? Não só lá, aqui também. Eu acho que as pessoas fazem pouco. Aliás, na minha opinião, assim, não polemizando, mas eu acho que isso deveria ser uma obrigação das escolas, Alguma inclusive. coisa, qualquer um de nós tem que fazer uma coisa. Não, eu acho que as escolas, isso tem que começar lá atrás. As crianças precisam elas precisam ser sensibilizadas da importância de olhar o outro. Porque cada vez mais é muito a era selfie. Eu me olhando, eu quero ser curtido, eu quero ser compartilhado, então assim, é tudo eu. E a gente precisa desenvolver um pouco, olhar para as pessoas, para a dificuldade, não normalizar situações que não são normais. Por exemplo, as pessoas veem um mendigo, é normal, faz parte do cenário, pula o mendigo. Às vezes eu vejo a pessoa tá correndo, fazendo exercício, tem um mendigo no chão ali. Aquilo é um retrato, né, de um grito. Desses problemas seríssimos da nossa sociedade, mas que a gente vai, passa batido, ai que perigo, que medo e tal, só preocupado com o próprio umbigo. Sim. Então eu acho que é muito importante que a gente, ao invés de ficar o tempo inteiro achando um problema, porque tem muitos, né? A gente também enalteça mais, a gente estimule mais, a gente fale que legal, mais depoimentos sobre. Teve um dia que a gente estava falando aqui de emprego, não sei se você vai lembrar agora, eu acho que já era que sim, inclusive beijinho pra Lara, mas que era um que estava falando disso e a gente falando que a pessoa que já chega para apontar um defeito, ela já é uma chata, no mínimo, ou é chata ou é incompetente, porque se já vem com a solução. O que você acha, Ana Paula, suas considerações finais? Eu gosto muito do que a Pamela disse, porque aqui nos Estados Unidos, no high school, que é o ensino médio, né, os 4 anos do high school, você tem classes eletivas que elas podem contar pontos ou créditos, né, créditos para as universidades. Então, existem estudantes que chegam na universidade já com o primeiro ano da universidade, já no meio do ano, já com um adiantamento ali de 6 meses. E uma de classes eletivas que eles têm no ensino médio e que as universidades estão estimulando cada vez mais é exatamente um trabalho de caridade a longo prazo. Não adianta você ir servir almoço para os mendigos um fim de semana, olha, conta aqui para mim. Não, você tem que mostrar realmente que você se associou a alguma igreja ou alguma associação de moradores, o que você fez, trabalhos voluntários fora do país também contam créditos para a universidade. E acaba que o meu filho fez um trabalho no Rio de Janeiro, numa favela ali entre Leblon e Ipanema. Ele fez um trabalho de voluntário ali relacionado com o esporte, com o pai dele. Ele voltou, entrou na universidade, ele teve os créditos, mas além disso, ele hoje, alguns cursos que ele decidiu fazer no campo de economia em Stanford, exatamente alguns cursos que miram e que focam em países como o nosso, onde a desigualdade social ela é tão gritante. Tomara que isso mude. Nós estamos aqui com nossos olhares atentos, meigos, ferozes, né? Mas objetivos focados no que depender da gente vai estar muito melhor. E vai estar muito melhor, inclusive, na semana que vem. Não que não tenha sido incrível, mas que a gente fica com aquela saudade, né? Das nossas gatas, de nossa Ângela Souza e de nossa Renata Barreto. Mais uma vez, uma honra estar aqui ao lado de vocês, que eu tanto admiro e respeito. Mariana Brito, Ana Paula Henkel. Foi um prazer conhecê-la pessoalmente, que eu já me namorei ao longo do dia pelo seu canal no YouTube, viu, Pamela Magalhães? Muito obrigada, eu quero agradecer também por vocês terem me recebido com tanto carinho, com tanto acolhimento, fiquei muito feliz, adorei me sentir assim em casa, espero que quem tenha assistido também tenha aí se beneficiado com as informações, muito obrigada. Sempre bem-vinda. Para você que está nos ouvindo, lembre que você também, sabe assim, pegou o finalzinho, queria ter escutado o programa todo, youtube.com/mulheresdapan. Estamos sempre aqui, e se depender da gente, a gente faz tudo pro Felipe Moura Brasil, nosso salve, fazer com que o nosso programa ainda vire um diário. Não perca as esperanças. Casão, solte a nossa vinheta para você, todo mundo que nos assiste. Um beijo, até a semana que vem. Um beijo, Pamela. Tchau, beijo, tchau. querida. Mulheres da Pan.